E ela começou a se metamorfosear, ou seja, o hábito dela, de que ela estava vestida de freira, começou a sumir, desaparecer, e Oi, tio. Ô, minha filha! Bom Tudo dia, boa bem? tarde, boa noite, porque a gente está em fusos horários diferentes, mas eu acho que aí para você também vai ser boa tarde. Então, boa tarde e bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem for nos escutar, né, em todas as linhas e realidades. Ai, tio. Vem cá, hoje a gente não combinou, mas a gente tá trabalhado na sincronicidade dos amarelos, né? Eu acho que a gente está bem tom sur tom. Eu acho que a gente está na gama dos amarelos. Exatamente. Até meu chá é de gengibre, tô chocada. Acho que é Viu? para trazer uma energia pro pessoal É. também. Tio, então, Fala, minha filha. falando ainda tô trabalhando as informações da nossa live dessa semana que foi sobre sonhos, né? E falando assim sobre sonhos, você teve algum sonho assim interessante, é, enfim, que a gente, né, possa pensar a respeito disso, sabe? Porque ontem eu fiquei depois da live, eu fiquei relembrando de vários sonhos assim, mas agora com uma perspectiva de um conhecimento novo, né? Com uma perspectiva diferente. E eu falei, nossa, como é interessante esse mundo do sonho, né? O nosso inconsciente se comunicando com a gente, esse período que a gente consegue falar com o nosso eu interior, literalmente, né? Quer dizer, eu não digo nem falar, mas ouvir o nosso eu interior, porque a gente não consegue escapar do sonho, né? Então, você tem alguma história assim para contar? Já que a gente está entrando nesse universo onírico, que é maravilhoso, que na verdade é uma possibilidade, como a gente falou na live, é uma possibilidade incrível de autoconhecimento. E, em se tratando de autoconhecimento, é claro que eu já tive, nossa, milhares, eu posso dizer, milhares de experiências de autoconhecimento, utilizando e trabalhando, acessando e estudando esse mundo dos sonhos, né? Utilizando a informação desse mundo dos sonhos. E talvez seja interessante, eu vou pegar hoje, Kênia, de repente, dois casos que têm a ver com a questão do sonho extrusão. Para quem não assistiu a live, acessa aí no portal Expandir, lá no menu, os sonhos e seus significados, que a gente conversou sobre os sonhos de extrusão, mas eu vou dar uma pincelada aqui rápida e explicar o que é uma extrusão. Extrusão é o movimento de você colocar para fora tudo aquilo que você considera negativo em você. Na maioria das vezes, todos não realizam esse processo de acessar as suas sombras, acessar a sua escuridão, acessar o que a gente considera negativo em cada um de nós. A gente prefere empurrar para baixo, sufocar, reprimir, esconder, mascarar. E acontece que a gente até pode realizar esse processo quando a gente está acordado, no nosso dia a dia. Nós usamos inúmeras máscaras para que a gente se esconda. Mas não é se esconder do outro, na verdade, a gente está se escondendo de nós mesmos. Mas, aí que entra a questão do que a gente falou do sonho de extrusão. Acontece que a gente vai passar por um momento que se chama sono. E no sono, a gente literalmente se desacopla dessa realidade e a gente acessa uma outra realidade, que a gente chama de uma realidade astral, né? Ou uma realidade emocional, que a O gente chama de plano lençol astral. é como se o lençol só desse para cobrir o nosso plano consciente, né? O inconsciente, não. Não O tem lençol que alcance. lençol, não, o lençol é um grande band-aid que não, na verdade, não cicatriza o lugar onde está machucado. Entendeu? Então é apenas um paliativo, mas é um paliativo extremamente inútil, né? Então, quando a gente entra nesse momento do sono, existem vários processos que ocorrem em cada um de nós. Um deles, é o que a gente vai trazer aqui para vocês, nessa conversa do Mediunidade Sem Fronteiras, é a questão da extrusão. Extrusão é você, literalmente, colocar para fora tudo aquilo que você escondeu ou esconde de si mesmo e dos outros. Então, a gente vai começar a trazer para você dois casos. Vocês sabem que eu saio do corpo, pratico viagem astral,
ou muitos entendem como desdobramento espiritual, né? Que eu deixo o meu corpo em determinado local, repousando, saio do corpo, me projeto no ambiente astral, e ali eu posso me locomover, posso realizar inúmeras ações. E a prática, né, que isso eu pratico desde 6 anos de idade, a gente vai adquirindo inúmeros estudos, capacidades, possibilidades, acessos, experimentação. Então, eu vou trazer 2 experiências que têm a ver exatamente com esse universo da extrusão. Então, vamos falar do primeiro. Certa vez, nós fomos convocados, eu falo eu e uma equipe de seres que, iguais a mim, no caso, que estavam passando por um processo de desdobramento. Então, esses amparadores são aqueles que coordenam as ações, né? Como se fossem os professores, os mestres, os guias. E eles passam em determinados locais, tá? Locais físicos, para recolher os que a gente chama de projetados, aqueles que vão passar pelas experiências de projeção astral. Ou seja, todos aqueles que foram recolhidos, né, que foram convocados, eles estavam atuando fora do corpo. E aí passa nos locais, pega aqueles seres e, vamos dizer assim, utiliza determinado que a gente chama de veículo de locomoção nessa experiência específica que eu vou narrar, e é como se fosse um ônibus, vamos dizer assim, né? Como se fosse um grande... Então, é tipo uma excursão escolar, que aí o ônibus vai passando, pegando essas pessoas projetadas, que estão a fim de ter a experiência para, enfim, para aprender alguma coisa, para alguma atividade específica. Exatamente. Só que não é a fim de ter. Nós somos convocados porque a gente está atuando com determinadas características de aprendizado, né? Nem todos, porque você sabe que todos, não há um ser que não passe pelo processo de projeção. Todos passam. Só que alguns passam conscientemente, outros já estão mais avançados, outros não conseguem, vamos dizer assim, sair próximo ao corpo, por N questões, motivos de medo, de insegurança, né? Não tem conhecimento de todo esse universo astral. Nesse caso, não. Nós éramos um grupo, vamos dizer, um grupo de uma turma escolar, entrando num ônibus, num ônibus escolar e indo realizar determinada excursão. Então, é uma ótima visualização. E qual era a excursão que a gente ia, né? Qual era o tema da excursão? Aqui, para nós, eu habito aqui, eu existo no Rio de Janeiro, e em determinado dia existe o Dia Nacional do Funk. E nós iríamos, que é realizado aqui no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Eu nem sei se hoje em dia ainda tem isso, tá, gente? Mas na época que eu estava realizando esse procedimento, existia, né? E era exatamente no Largo da Carioca. Eu nem sei se é o Dia Nacional do Funk. Eu nem sei se hoje ainda tem, ou se é, como é que eu vou dizer assim, se é legal que eu falo, legislado, né, no caso, como se fala assim, como é que fala, gente? Eu nem sei como é que fala o nome dele, que é regularizado, não sei o nome que se dá, essas coisas de lei, eu não sei. Agora enfim, okay, enfim. E aí nós fomos passando pelos locais, né, e aí a gente, vamos dizer que era um ônibus, fica mais fácil de entender, só que era um ônibus circular, e aqueles que estavam passando pela experiência, fora do corpo, a gente estava sentado um ao lado do outro. Essas pessoas, no caso, eu não conhecia. Um ônibus circular, tipo uma nave espacial, é isso? Não seria próximo a uma nave espacial, como um disco voador. Não seria. Seria uma espécie de um veículo de locomoção que andava pela Terra. Vamos dizer assim, tá? Ok, mas como se fosse daquele jeito. Não é redondo, ele era grande, mas só que a gente sentava dentro, a gente sentava em círculo para que a gente pudesse observar a feição do outro, a reação do outro, tá? Ao invés de ser disposto assim, em banquinhos, era um veículo grande, só que era circular, tá? Circular que eu falo, os assentos, nesse caso, sim, nesse lugar, desse vagão, vamos dizer assim, da onde a gente estava, tá? E aí foi recolhendo as pessoas, e as pessoas foram chegando, foram se sentando, e aí a gente foi se conhecendo, porque é interessante que essas experiências, elas são vários seres, e são várias equipes diversas, para que a gente possa estudar a reação uns dos outros. Então, muitas vezes, a gente não se conhece, né?
Não é o caso hoje, da forma como eu atuo, né? Mas nesse momento ainda já foi um tempo isso. E aí sentou ao meu lado uma freira, literalmente, com hábito de freira, né? E o que é engraçado é que muitas pessoas podem pensar assim, mas uma freira é católica? Como é que ela pode passar por uma experiência de desdobramento acessando o plano astral para estudar? Mas não é porque ela é freira que ela não possa ter essa capacidade. A gente precisa entender e sair um pouco da caixa, tá? Para poder entender. E todo mundo precisa, quer dizer, independente de religião, mas todo mundo precisa conhecer suas sombras, olhar para o seu inconsciente, né? E também ter digamos assim, uma evolução consciencial, né? Uma evolução de conhecimento, de bagagem, de tudo, né? Claro. E aí, então, ela freira foi escolher o lugar, ela foi escolher sentar do lado de quem, gente? Do Fábio, né? E aí a gente se olhou e tudo, mas eu não a conhecia, mas né? Aí fomos passando, pegamos todo mundo, né? Tipo excursão mesmo, ônibus escolar. E aí a gente se dirigiu para o lugar onde estava sendo realizado, foi narrado o que a gente ia fazer. A gente ia fazer um estudo, né, a respeito de vibrações, energia, como cada um atua dentro de determinadas circunstâncias, né? E aqui, gente, nenhum preconceito. O que a gente está trazendo aqui é apenas uma informação que vocês ainda vão saber, né, a respeito de um ser que era exatamente esse ser que estava do meu lado, que era a freira. Bom, conforme a gente ia se aproximando do lugar, né, a frequência da música a gente conseguia acessar, mesmo estando, de certa maneira, um pouco distante. Tá? Kênia, tá um barulho estranho. Eu acho que sua máquina de lavar que tá tocando. Não? Chuva, tá chovendo. Tá. Tá chovendo muito. Eu tô assim. Gente, eu tô contando aqui mentalmente os cachorros. Bom, tem 2 dentro de casa. Roupa também já tá pra dentro, o passarinho tá pra dentro, então tá tudo certo. Porque tá chovendo muito, tô assustada. Tá. Olha, eu tô vendo daqui. E aí, o que acontece? E aí, quando foi se aproximando do lugar onde a gente ia fazer o estudo, a gente conseguia acessar a frequência, né, a energia da própria informação, da própria música. E eu tô sentindo que, do meu lado, tô sentindo uma movimentação estranha. Aí eu falei, bom, eu não vou olhar, porque ela pode estar incomodada, né? Porque ela é freira, pode estar se sentindo mal, né? Sei lá, porque eu não sei como é que são as crenças dela, enfim. Mas começou a se movimentar e todo mundo começou a olhar para o lugar onde ela estava, mas eu estava do lado. Aí, quando eu olhei, ela simplesmente estava entrando num processo de sofreguidão, de angústia, e ela começou a se metamorfosear. Ou seja, o hábito dela, ela estava vestida de freira, começou a sumir, desaparecer, e ela começou a criar, elaborar, plasmar uma roupa, uma vestimenta, digamos, condizente com o tipo de ação, ou de lugar, ou de música, né, de uma pessoa que frequentasse aquele ambiente. Para nós, aquilo foi assustador. Por quê? Não assustador de preconceito, mas era uma freira que começou a se transformar literalmente. A face, o tipo, o cabelo, né? Porque ela estava com já não havia mais, o hábito simplesmente sumiu, e ela se transformou utilizando uma estrutura mental dela mesma, né? E ela se transformou vamos dizer assim, uma funkeira, se eu posso colocar, né, dessa maneira. E simplesmente, Kênia, amigos, ela desapareceu, assim, do nosso lado e se jogou, né, na área onde a gente ia estudar, literalmente. Mas ela se projetou, ela saiu do nosso lugar, né, da onde a gente estava, e literalmente se projetou para o lugar onde estava sendo realizada aquela ação. Onde ela queria estar. Exatamente. E aí o amparador, a gente ficou, mas gente, onde é que ela foi? Não sei o quê. Aí o amparador, ela não está aqui à toa, serviu até de estudo para vocês, para como vocês precisam acessar as partes de vocês mal resolvidas, seja em que área for.
No caso dela, era a área mais, vamos dizer assim, mais sexual, né? E ela utilizou a religião para reprimir, só que, como a gente observa, né? Eu agora, através de inúmeras experiências, eu já afirmo para vocês que observem as suas questões, porque fora do corpo você passa pelas questões de extrusão, que é exatamente o tema que a gente está conversando a respeito hoje no Mediunidade Sem Fronteiras, né? Aí vocês podem me perguntar, Kênia pode me perguntar, mas e ela? Foi para onde? Ela foi para a galera, gente. Literalmente foi para a galera. Né? E não necessariamente vocês que estavam lá, né, que foram levados para esse, enfim, para esse dia de estudo, vocês gostam de funk ou estavam associados de alguma forma ao funk? Vocês foram para fazer um estudo geral, né? Exatamente. Não, a gente não tinha, na verdade, independente das nossas predileções, a gente vai para estudar, e não só ali naquele momento, a gente estuda várias possibilidades. Aquela foi apenas uma experimentação. E esse caso que eu estou narrando foi para mostrar exatamente o tema que a gente está trazendo aqui, né? Da questão da gente reprimir os nossos desejos, né? E até mesmo os nossos desequilíbrios. Por que não trazê-los à tona para podermos resolvê-los? Porque você só vai resolver uma questão se você encará-la frente a frente. Não reprimir. Reprimir nunca vai ser a solução. Reprimir é fuga. Aí entra naquela questão do modo de fuga, que a gente sempre fala aqui, né? Então, essa foi, claro, tivemos outras experiências nesse mesmo dia, mas o que eu quero, como tema que a gente escolheu aqui foi a extrusão, esse foi um processo para vocês entenderem que, sim, não adianta vocês mascararem a verdade de vocês mesmos, porque todo dia você, ao dormir, vai precisar se encontrar. Então, esse é um caso. Alguma pergunta, Kênia, a respeito disso? Ou a gente pode passar para o segundo caso? Estou só pensando em quantas freiras que gostam de funk não existem por aí, né? Quer dizer, em outros... e não precisa nem ser funk, né? Pode ser qualquer níveis, coisa. Em outros patamares, enfim. Exatamente. Exatamente. E aí vamos para o segundo caso, né? Que aí já vai ser mais talvez seja mais contundente para a gente poder conversar aqui no Mediunidade Sem Fronteiras, que também é uma outra experiência que a gente foi levado, né, para... a gente, muitas vezes, em algumas experiências, a gente vai para a casa de algumas pessoas para, através da anamnese, do corpo físico daquela pessoa, a gente acessar onde está o espírito dela, né? Como a gente faz isso? Através do rastro energético. O rastro energético é exatamente o fio que liga o corpo físico ao espírito, ou ao corpo espiritual. Então, esse fio, que muitos chamam de fio de prata, laço fluídico, laço de prata, a gente estuda ele. Por quê? Porque ele faz com que a gente ache, na maioria das vezes, aonde está aquele espírito daquele corpo que está ali dormindo. Então, era à noite, a gente foi levado para uma casa, um apartamento. Ali naquele apartamento foi nos dito que era um apartamento de um político, né, um político que é famoso, vamos dizer assim. E aí a gente teria como estudo descobrir aonde estava. Ele estava repousando, era noite, claro, ele estava dormindo. Então estava só o corpo físico ali na cama. Aonde estava... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Então, isso é uma coisa que eu sempre pensei. Quando vocês são levados, né? Vai lá o grupo todo mundo disponível e tal, vai o grupo todo para casa de uma pessoa. Tipo assim, se você chega lá, essa pessoa tá pelada, aí fazem que nem censura de filme, né? Dá um blur assim na pessoa pelada, ou tipo, vocês veem ela com algum tipo de roupa, ou veem a pessoa do jeito que ela tá? Como é que não, funciona? a gente não, a gente respeita. Vocês verem a pessoa pelada, certo? Não, primeiro que a gente não vai com esse interesse, primeira coisa. Mas independente disso, a gente não consegue acessar, olhar, visualizar o corpo da pessoa. Se ela estiver vestida, isso não tem problema. Mas se ela estiver nu ou nua, a gente não acessa, porque fica como uma espécie de uma névoa. Ah, entendi. No corpo físico mesmo. Até porque o foco da gente
é exatamente o estudo do fio de prata, do que a gente chama de rastro energético, né? Por quê? Porque eu preciso acessar isso também, é um estudo. A gente vai lá no corpo, acessa o corpo físico e segue o fio para descobrir aonde está aquele corpo espiritual, aquele espírito, o que ele está fazendo. Então, isso também é uma experimentação. E aí, até então, primeiro que, gente, eu vou dizer uma coisa, eu realmente não gosto de política, não gosto. Então, para mim, aquele político ali, eu até desconhecia, fui saber depois quem era, mas para mim era qualquer um, entendeu? E aí a gente fez um trabalho de busca, né, da onde estava aquele espírito pelo rastro energético. E aí ele se encontrava no plano astral, mas ele estava no estado eu vou dizer, de flutuação, ou seja, ele estava em flutuação. Então, olhando assim, é como se fosse um balãozinho. Sabe o balãozinho? Tá? Em determinada região do astral. Não tinha nenhuma energia acoplada, nada disso, né? Vamos dizer que ele estava em determinada região astral. E aí a gente olhou, né? Porque a gente seguiu o rastro, a gente viu o fio, estava ali naquele lugar, mas a gente não entendeu. Aí o amparador falou: agora vocês vão focar naquela consciência que está ali, né? Em flutuação. E aí foi nos dito que ele estava elaborando um processo de sonho. Ele estava criando na mente dele, né, situações imagéticas. Tio, mas aí que tá. Então, assim, por exemplo, ele saiu, deixou o corpo dele físico lá. Inconsciente, Kênia. Isso, aí foi para uma outra zona. Mas ele vai para essa outra zona. Porque a vibração dessa zona é que permite ele criar aquele sonho, enfim, aquilo que ele precisa ver. Ou ele vai para essa zona porque a energia dessa zona tem a ver com a energia dele? As duas coisas. As duas coisas são juntas. Vai porque representa a energia dele, a frequência dele, e vai porque ali facilita ele de elaborar aquele processo imagético, aquele processo de criação e elaboração daquele sonho. Tá? E quando eu falo que foi, aí você pergunta, mas quantos quilômetros, Gente, se eu posso dizer assim para vocês, gente, 10 metros, vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, não são 10 metros. Olha que loucura. Porque é um plano, é uma dimensão. Para explicar, até para explicar é complicado. O corpo estava no quarto dele. Mas, a partir do momento que você segue o rastro, você já entra no outro plano. E tudo modifica à sua volta. Então, se você me perguntar, estava a quantos metros de distância? Quilômetros? Eu vou falar, não tem como saber. Porque é um outro plano, é uma outra dimensão. Não tem como mensurar uma distância dessa. Ficou complicado, Kênia, de entender ou não? Não, tá tudo ok? Só porque que para elaborar o sonho que ele estava elaborando, ou por que ele precisava se distanciar do corpo físico, se distanciar daquele lugar onde o corpo se encontrava para poder fazer isso. Porque o corpo onde ele estava representava a repressão, que é o que a gente vai falar do sonho agora, do que ele estava criando. Então, ali onde estava, era uma espécie de campo de fuga. Então, ele não tinha como acessar a informação perto do corpo. Ele precisava se distanciar para poder justificar a sua soltura, a sua extrusão. Então, quando a gente observou e a gente focou, né, no campo consciencial, o que a gente viu? A gente viu que ele estava em processo de sonho, em processo de imagético, em processo de imaginação, em processo criativo, em processo de criatividade, utilizando a criação dele para elaborar situações, cenas, episódios que pudessem confirmar para ele aquilo que ele realmente era. E aí o que a gente viu? A gente soube, né, pelo amparador, que ele era vamos dizer assim, ele levantava a bandeira de cura gay, ele era terminantemente contra a homoafetividade, era um dos mais fervorosos a respeito de criar sanções que pudessem impedir, né, qualquer legislação que fosse legalizar, por exemplo, ligações homoafetivas. Enfim, era quase que um militante da causa, exatamente. causa aqui, né? Exatamente. E aí, o que a gente observou?
literalmente, a gente entrou na consciência dele e ele estava criando sonhos extremamente sedutores, eróticos, homossexuais, homoafetivos, em que ele estava em plena realização. E a gente observar, para a gente, como eu não conhecia, que depois que foi narrado, né, o que era aquele universo daquele político, o que ele estava representando enquanto ele estava em vigília, não conseguíamos ligar o Lé com o Cré. E aí a gente ficou assustado, porque falou assim, gente... E assim, as cenas... a gente não via nenhuma prática, vamos dizer assim, sexual, mas a gente via a energia da ligação, né? Do erótico, né? A gente não interessava o que estava a cena, mas a vibração e a frequência. E a expressão de prazer, de felicidade e principalmente de liberdade. E aí, a gente, depois, né? Ok, vamos sair agora, vocês aprenderam. E aí, depois, quando a gente ficou reunido, nós que estávamos ali em equipe, fora do corpo, na volta, depois de tudo, a gente faz uma grande reunião para cada um passa a sua visão, né? E os amparadores passam algumas informações a respeito. E o que foi mais importante, e tem a ver com o tema, por isso que a gente trouxe não só esse caso, como o caso da freira funkeira, é o seguinte: geralmente aqueles que são contra, né, veementemente, uma expressão, né, que é do outro, né, uma expressão verdadeira, genuína, geralmente são pessoas que escondem de si mesmos as suas preferências e os seus desejos, né, as suas expressões de verdade em si. E como é importante, depois, por exemplo, trouxe 2 casos, para que vocês possam ver como é importante você se resolver. Você deixar bem claro para você mesmo quem você realmente é. Se houver alguma questão de desequilíbrio, né? De desequilíbrio que eu falo é emocional, você vai ter que se resolver em algum momento. Se for alguma escolha, né, que tem a ver com a sua alma, saia do armário. Qual é o problema? Qual é a questão? Nem tudo que a religião acessa como verdade absoluta, ou que a sociedade diz que é negativo, que é proibido, que é contra o espiritual, representa isso. Na maioria das vezes é exatamente o contrário. Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente sempre entenda que, por mais que a gente coloque as nossas emoções, as nossas verdades embaixo do nosso tapete, num buraco da nossa alma, em algum momento esse buraco vai abrir, essa sujeira, e aí quando eu falo sujeira, não no negativo, sujeira como uma representação simbólica, ela vai vir à tona em algum momento para você resolver. E se você pode resolver conscientemente, por que não resolver isso agora? Né? E quantas ações você não pode estar fazendo, dizendo não, negando a experiência do outro, né? Porque você não consegue se assumir a sua verdade. Quantas dores você causa para um outro que diz sim a si mesmo, né? Assume enquanto ser as suas verdades, e quantas situações você não pode ocasionar para o outro porque você quer, na verdade, se esconder de você mesmo. Então, isso aí hoje é quase que um libelo, uma ode à liberdade, a literalmente sair do armário, não somente a nível de gênero, né? Mas eu estou falando sair do armário literal para ser quem você é, livre, sem forma... E não em sonho, né, tio? Na vida real. Exatamente, não mais em sonho e nem em desdobramento, mas nesse momento que a gente está aqui no cotidiano, que é o momento em que a gente está literalmente numa experimentação, que a gente precisa utilizar isso sempre a nosso favor. Maravilhoso, tio. Bom, vamos ver agora. Agora eu tenho tentado manter o meu registro de sonhos para poder me analisar melhor também, entender melhor aquilo que o meu inconsciente está me dizendo, né? Porque o olhar, quando a gente começa a receber esse tipo de informação, dessa espiritualidade fora da caixa,
é exatamente para trazer para vocês que a gente está aqui para se resolver e não para se machucar. A gente não está aqui para sofrer, né? Independente do que as religiões falam, que é karma, que é prova, expiação, essas coisas que colocam na cabeça das pessoas, a gente está aqui para se resolver. A gente está aqui para buscar ser quem realmente nós somos. A expressão genuína da essência divina. De ser a delícia de quem nós realmente somos. Nós somos deuses, representações divinas. Eu estou me arrependendo todo porque, quando eu falo isso, é porque eu sou assim. A cada vez mais eu estou realmente perdendo a minha forma e a minha forma, e ao mesmo tempo adquirindo uma nova forma e uma nova forma, depois eu me desconstruo, e é assim que é o processo, da mesma forma que a Kênia, que o Flávio, que todos vocês que estão aqui nos assistindo. Tio, super obrigada por mais uma contação de história. Beijos, a gente se vê na terça-feira. Grande beijo a todos vocês. Deixa o like aí, hein? Os comentários também. Não percam as nossas lives nas terças-feiras, tá bem? Super beijo, tio. Tchau. Tchau, gente.